Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade de desfrutarmos a palavra de Deus. E hoje nós continuaremos nesse tema, o casamento na vida da igreja. Será a parte 5 dessa série de mensagens. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua direção. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui. Pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua presença sobre nós, para que a tua palavra possa ganhar o nosso ser, possa nos trazer luz, nos trazer refrigério e possa, Senhor, nos conduzir na nossa vida conjugal com respeito ao casamento. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo realmente possa estar nos ungindo para que possamos falar aquilo que está no seu coração. Nós pedimos a tua graça e a tua direção em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós já vimos 10 princípios básicos sobre o casamento em 1 Coríntios, capítulo 7. E nós vimos desde o conselho de Paulo, quando fala para os solteiros que não deveriam casar-se, dando o seu conselho, ou também aqueles que querem casar-se. E depois nós ouvimos o desenrolar do relacionamento de casados até o aspecto da questão de separação. Em que casos se dão essa separação? Então, nós vamos continuar essa palavra de hoje, entrando mais profundamente em alguns pontos que talvez não tenha sido citado nas mensagens anteriores. Quero dar agora uma palavra para os solteiros mais velhos. Existe, às vezes, irmãos na igreja que está solteiro há muito tempo e ainda não casou, irmãos ou irmã. Nós queremos dizer para vocês que estão solteiros, né, que não se precipite, ore ao Senhor, busque o Senhor, dependa de Deus para você tomar o seu posicionamento de casar. Não force a situação, creia que Deus tem, na verdade, um cônjuge, né, preparado para você, ou Deus vai prover um cônjuge para você. Então, não faça as coisas precipitadamente, de qualquer maneira. Confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor e descanse no Senhor. Então, uma palavra para aqueles solteiros mais velhos, né? E também para os jovens também. Quero também dar uma palavra para os jovens. Os solteiros que são bem jovens ainda, né? Principalmente está na fase da adolescência. Eu quero dizer para você o seguinte: não fiquem ansiosos para casarem, tá? Aguarde o tempo de Deus, que no tempo certo o Senhor, Ele também vai aparecer para você. Tem uma passagem aqui em Lamentações que eu queria ler para vocês. Lamentações de Jeremias, né? Lamentações, capítulo 3, versículo 27, diz assim: bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Então, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Então, guarde a sua mocidade para Deus e espere em Deus que no tempo certo Ele vai prover a sua metade, né? Aquela pessoa que vai, né, completar você. Então, não se precipite, não tome atitudes precipitadas de qualquer maneira, porque o casamento é coisa muito séria diante do nosso Deus. E espere, se você é adolescente, muito jovem ainda, espere a idade adequada. Você amadurecer como ser humano, amadurecer como pessoa, amadurecer como cristão, talvez. E também isso requer o casamento requer outras necessidades de trabalho, né,
de profissão, de estar trabalhando, ter condições suficientes de sustentar uma família. Então, não é de qualquer maneira que se devem casar, né? Então, os adolescentes, principalmente, precisam concluir os seus estudos. Se focar agora, os adolescentes, é hora de você focar no estudo. Estudar, se preparar, para quando você vier a casar, você já tem toda uma estrutura para casar-se. Então, não se preocupe nesse momento com essa questão. Se preocupe em se dedicar ao Senhor, se dedicar às necessidades de Deus, né? Em se preparar, estudar, enfim. Na idade adequada, então, o Senhor te apresentará, o Senhor te dará uma pessoa no momento certo, na hora adequada. Por isso, nós pedimos aos adolescentes que tenham cuidado com esse casamento precoce na adolescência. O adolescente, ele é muito pelo emocional, né? Muito pelo impulso, né? Os hormônios estão todos vindo à flor da pele, então, às vezes, né, quer casar de qualquer maneira. Então, deve ter muito cuidado com essa questão. Ó Senhor Jesus, há muitas questões a ser observado no casamento, antes de você casar. Você tem que olhar a questão de afinidade espiritual, a questão de afinidade humana. Às vezes você é uma pessoa que já está na idade de casar e tem um coração muito de servir a Deus, se dedicar ao Senhor, buscar a Deus, se dar, se doar. E de repente você pode casar com uma pessoa que não tenha tanto esse encargo, não tem esse chamamento, não tem se dedicado tanto ao Senhor, e às vezes isso pode trazer conflitos no relacionamento. Como também a questão humana. Às vezes uma pessoa é muito madura, outra pessoa é muito ainda infantil, e isso também pode gerar problemas. Não é o amor que resolve todas as questões, né? As pessoas não se separam porque não se amam. Muitas pessoas se separam se amando. Então, o amor não quer dizer que é o que determina se eu devo casar com aquela pessoa ou não. Mas é se Deus me deu aquela pessoa ou não. Esse é o ponto a ser observado. Principalmente esse ponto, né? Se Deus me deu ou não. Se Deus der, claro que Ele vai dar o amor, Ele vai dar todos os sentimentos necessários. Então, vamos agora ver aqui como nós devemos lidar com alguns aspectos práticos na vida da igreja, algumas situações com respeito a casamento. Como nós vamos tratar algumas situações, né? Então, tem casais que se converteram ao Senhor e não eram casados e vieram para a vida da igreja. Essas pessoas se conheceram no mundo, né? Se uniram, se juntaram, não se casaram, se juntaram. E aí essas pessoas vieram para a igreja nessa condição. Então, o que fazer nessa situação, né? Como que os líderes devem agir nessa situação? Será que essas duas pessoas estão em pecado porque elas se conheceram sem se casar, depois que elas já estavam morando juntas, elas se converteram ao Senhor, né? Muitas até, às vezes, já tem filho, às vezes, veio para a vida da igreja, e aí, chegando à vida da igreja, muitas vezes nós podemos ter um pensamento de que esse casal está em pecado, porque não casou, e é cristão agora, se converteu ao Senhor e não casou. Não, eles não estão em pecado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância dele, quando ele não estava no Senhor. Estava no mundo, não tinha Cristo, né? Se uniram. Nós devemos acolher e receber essas pessoas, né? Na verdade, irmãos, no Antigo Testamento não havia nenhum documento legal, né? No Antigo Testamento não havia nenhum documento legal para o casamento, né? Não havia nenhum documento legal para isso. Abraão, quando mandou buscar uma esposa para Isaac, né?
o Abraão mandou o seu servo ir até a casa dos seus parentes buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Então, quando Rebeca chegou e foi apresentado a Isaque, os dois entraram na sua tenda, coabitaram e ali já eram marido e mulher. Né? Isso foi no Antigo Testamento, porque ainda não havia nenhum documento que dissesse que formalmente as pessoas se uniram. Então, o princípio do casamento realmente é a união. Mas hoje, né, hoje é lei. Né? Hoje é lei. É lei no nosso país, e em muitos países é lei, que uma pessoa só é considerada casada depois da documentação assinada. Esse é o estado civil da pessoa casado quando assina um documento estabelecido pela lei. E nós estamos debaixo da lei. Né? Estamos debaixo da lei. Por isso que aqui em Romanos, vou abrir para vocês aqui, em Romanos, capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim, versículo 1 primeiro. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Então a Bíblia é bem clara, nós devemos estar sujeitos às autoridades. E o que a lei do Brasil, a nossa lei, diz é que uma pessoa, para ser casado, tem que fazer isso legalmente, diante do juiz ou pessoas autorizadas pelo juiz. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso é necessário que o Senhor tenha pessoas na igreja adequadas para ajudar as pessoas que chegam na igreja com muitas condições. Tem pessoas que vêm, que já viviam junto, tem pessoas que vêm, nós vamos falar daqui a pouco, que eram separadas e chegou na igreja separado. Então, tem vários aspectos. Lá em Atos, capítulo 6, vamos abrir a nossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo... Atos 6, versículo 3, diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E o versículo 2, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, para servir na igreja, precisa estar cheio do Espírito, né? Cheio do Senhor, cheio do Espírito, com discernimento, com sabedoria, para tratar cada questão que chega até nós. Então, as pessoas que chegam até nós, que não se casaram, e chegaram nessa condição, se converteram ao Senhor e chegaram nessa condição, então a liderança tem o Espírito de Deus para poder ter comunhão com sabedoria e conduzir essas pessoas para Deus, para o Senhor. E acolher, receber essas pessoas. Tá certo? 1 Timóteo 3, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 3, versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem... Não. 1 Timóteo, desculpa, é 1 Timóteo. Eu tava em segunda. 1 Timóteo 3, 7. 1 Timóteo 3, 7 diz: Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio nem no laço do diabo. Isso é uma advertência que Paulo faz para aqueles que são diáconos, né? Tem bom testemunho. Então,
isso não se aplica só aos diáconos, aqueles que foram separados, cheios do Espírito, com bom testemunho, mas também se aplica a todos os cristãos. Então, a pessoa chegou na vida da igreja separado, né? Sem casar oficialmente, ela se converteu ao Senhor, daí a liderança vai ajudar ela, esse casal, a casarem-se oficialmente, para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá certo? Então, nós precisamos ter sabedoria de como tratar cada questão na vida da igreja. Tem casos de pessoas que já foram casadas e se separaram, né? E casaram-se de novo, separaram-se no mundo, não tinham Senhor, né? Casaram-se, aí não deu certo aquele casamento, separou-se, casou-se de novo, né? E depois que ela se converteram, chegou na casa do Senhor. Como fica essa situação? Ela já era separada, né, antes de se converter. E agora, ela no mundo ainda casou com outra pessoa e depois não deu certo, chegou na igreja. Então, como fica essa situação? Certo? Bom, casaram-se de novo e depois se converteram ao Senhor. Como fica essa situação? Aí também eu aplico a palavra de Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Irmãos, é importante nós percebermos uma coisa. Todos os erros que nós cometemos no passado, Deus perdoa. Claro que a consequência, cada um vai ter que assumir a consequência. Se a pessoa foi casada antes de crer no Senhor Jesus, se separou, teve filho, ela vai ter que dar pensão ao filho, ela vai ter que dar, né, tudo que a lei determina, ela vai ter que cumprir. Não é verdade? Mas o status dessa pessoa, ela casou-se, não deu certo, e depois se converteu, chegou separado de alguém na vida da igreja. Nós não podemos dizer, não, você vai ter que procurar a sua ex-mulher, você vai ter que casar com a sua ex-mulher, você tem que ficar com sua ex-mulher. Nós não podemos impor sobre a pessoa aqui nenhuma carga, porque nós temos que levar em conta, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não pode ser assim. Então, depois de que as pessoas se convertem, né, diante do Senhor, ela pode sim casar, ela chegou lá na vida da igreja, chegou separada, ela pode casar-se e realmente ter uma nova vida, ter a oportunidade de ter uma nova vida, porque tudo que aconteceu na vida dessa pessoa foi no tempo da ignorância. Deus não leva em conta esse tempo da ignorância. Eu queria até ler com vocês essa questão aqui, né? Que essa pessoa tem que chegar na igreja e nós temos que acolher essa pessoa no estado que essa pessoa está. No estado que essa pessoa está. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. 1 Coríntios 7, 17. Diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então, se ele foi chamado por Deus, estava separado, e chegou na vida da igreja separado, então, está livre. É uma pessoa que está livre. Não importa o passado daquela pessoa, certo? Bom, agora vamos também ler o versículo 20. Diz a mesma coisa. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Claro que Paulo está falando aqui, se foi chamado casado, sem estar casado. Mas nós aplicamos isso também para as pessoas. Se a pessoa chegou nessa condição, separado, a vida dela começa em Cristo a partir dali. Agora vamos ver o versículo 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Certo? Por isso, irmãos, essa pessoa deve permanecer, ela está nessa condição que ela creu no Senhor. Ela chegou separado, já foi casado, casada, chegou separado, separada, é uma pessoa que está livre, não é verdade? E quantas pessoas que se divorciaram no mundo, né? Não foi apenas
não vivia apenas junto, mas casou-se legalmente, no fórum tal, diante da lei, né? E depois se divorciaram, não deu certo, se separou. E aí essa pessoa vem e se converte ao Senhor, divorciada, né? Um divórcio um divorciado, ele pode se casar de novo, né? Uma pessoa que já foi divorciada, não tinha Cristo, se divorciou no seu casamento, chegou na vida da igreja, ele pode se casar de novo? Cada caso precisa ser analisado, caso a caso precisa ser analisado. Se ele era casado, tem que ver, cada caso é um caso. Houve adultério dessa pessoa, foi essa pessoa que chegou na vida da igreja, foi a parte que adulterou, ou foi a outra parte quem adulterou e por isso ele se separou, ou ela se separou. Então, cada caso é um caso para ser analisado, para ser visto diante do Senhor, observar, né? Mesmo que a parte que veio, vamos dizer, que se converteu, seja a parte que pecou, que falhou, por não ter o Senhor, ela está em um pecado, mas já se divorciou, a vida dessa pessoa deve começar ali, né? Deve começar, porque ela teve um arrependimento. Muitas vezes essa pessoa se arrependeu, não tinha o Senhor, mas se arrependeu diante do seu cônjuge, foi buscar esse cônjuge e não quis mais. Então, cada caso é um caso para a gente ver. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 7, o que é que a palavra de Deus diz? Um versículo muito conhecido nosso. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a pessoa crê no Senhor, o Senhor purifica essa pessoa de todo o pecado. Não é verdade? E também, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus acolheu aquela pessoa. Tudo que ela fez no passado, fez na sua ignorância, né? Ainda que foi essa a parte que pecou. Mas em Cristo, ela é uma nova criatura. 1 Coríntios, vamos ver esse versículo. 1 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ver o versículo 17. 5,17 diz, 2 aos Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, quando nós estamos em Cristo, tudo se faz novo. Como eu disse, há pecados que têm consequências, e isso a pessoa deve tratar. Uma pessoa que chegou na vida da igreja e tinha inimizade com alguém lá, tinha um problema lá sério com uma pessoa e deixou de falar com a pessoa. Quando ela crê no Senhor Jesus, que a vida dela se faz nova, ela vai buscar reconciliação com essa pessoa, pedir perdão, ser perdoado, ou perdoar a pessoa, vice-versa, né? Acontecem muitos casos na vida cristã, na vida da igreja, e aconteceu casos de a pessoa estar separado no mundo, e quando ela vem para Cristo, ela é iluminada, ganha a luz do Senhor, e volta para o seu cônjuge, e a família permanece unida, né? O casal permanece unido. Então, muitos desses casos. Então, nós temos que crer que o Espírito Santo ele tem poder e sabedoria para conduzir todas as questões na vida da igreja. Nós não podemos rotular as pessoas, né? Esse serve, esse não serve, esse está certo, esse está errado. Cada caso é um caso e cada caso para ser analisado diante da luz do Senhor. Bom, quero passar aqui
para um caso de, agora, pessoas, por exemplo, que foram ex-dependentes químicos, pessoa que foi dependente químico. Essa pessoa foi usuário de drogas, e essa pessoa se converte, e essa pessoa vem para a vida da igreja, né? Ela pode servir ao Senhor, pode ser um cristão normal, que serve tudo ao Senhor? Sim, ela pode, porque em Cristo ela é uma nova criatura, né? Ela já venceu o pecado, já venceu a dependência química, ela já agora é nova criatura, se realmente ela tem dado esse testemunho firme, seguro, se a liderança, né, aqueles homens separados por Deus, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, né, se eles percebem, tem a luz do Senhor de que essa pessoa realmente está dando um bom testemunho, já tem realmente um tempo considerável dando esse testemunho, e essa pessoa é muito agradecida a Deus, ama o Senhor e quer servir ao Senhor, sim, ela pode servir ao Senhor, essa pessoa pode servir ao Senhor. É o mesmo caso de pessoas que cometeram pecados atrozes, né? Essa pessoa chegou na vida cristã, se converteu a Cristo, mas ela já foi um bandido, né? Ela já foi um criminoso, já foi um assaltante. Aí você vai dizer, essa pessoa que já tem esse quadro passado, ela pode servir ao Senhor na igreja? Ela pode, olha, existem tantos pastores que foram ex-assaltantes, né? Foram marginais, foram, né, pessoas envolvidas com tantas coisas, né, e creu em Jesus, nova criatura. Hoje são pastores que ajudam pessoas, até o seu próprio testemunho fala, o seu próprio testemunho prega, traz salvação para as pessoas. Por isso que Paulo falou aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ler aqui, versículo 9 a 11. Paulo diz assim, 1 Coríntios 6, 9. Ele diz assim, não. Ah, sim. 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Isso mesmo. Ou não sabeis que os injustos herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, muitos entre os coríntios eram tais pessoas, mas eles foram lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, uma vez que as pessoas recebem o Senhor, seus pecados passados, o Senhor diz que lançará no mar, né? Lançará no mar. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Mas, doravante, eles vão andar nessa nova maneira de vida, né? Não vai andar na velha maneira de vida, mas vai andar agora na nova maneira de vida, na vida divina que ele recebeu, né? Ele vai agora viver por meio de Cristo e do seu Espírito. Louvado seja o Senhor. Queridos, há casos também de separação na igreja, né? Há casos de separação no meio cristão, no meio do povo de Deus. Então você vai dizer, puxa, mas, né, é uma situação difícil, mas existem esses casos também. E quando geralmente as pessoas se separam, elas se afastam da comunhão da igreja e, né, deixam de reunir. E o que acontece? Vamos dizer que, mas passando alguns anos, esses que foram casados e que reuniu, eles retornem com novos cônjuges,
né? Agora estão casados com com outras pessoas. E aí, o que é que faremos? Vamos excluir, não vamos recebê-los, porque essas pessoas se separaram quando estavam já casados, né? Separaram quando já eram cristãos, né? E agora vamos não receber eles? Não, não. A Bíblia fala que nós devemos acolher a todos aqueles que Deus acolhe, não é verdade? Temos que acolher as pessoas. Deus ama o pecador, não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, as pessoas retornam, sim, elas não vão ficar em evidência, elas não vão estar envolvidas com serviços na igreja e tal, mas o nosso local tem que estar aberto para acolher as pessoas. Se nós vamos acolher o pior dos pecadores que possa ter, se vier para a reunião, nós vamos receber essa pessoa, né? Por que não podemos receber um irmão que pecou? Uma vez que essas pessoas construíram novos lares, nova família, e aí resolveu voltar porque viu que só tem a igreja, só tem o Senhor, não tem mais lugar para ir. Eles amam a igreja, eles querem o Senhor. Então a gente vai dizer para eles, agora desfaça o seu casamento que você fez agora, que já tem não sei quantos anos que você está com essa outra pessoa, você com aquela, para voltar tudo de novo, é muito difícil uma situação assim. Essas pessoas devem ser acolhidas sim, embora ela não vai estar em evidência e nem envolvida com os serviços ao Senhor, né? Por que deve acolher? Romanos, vamos abrir, Romanos, capítulo 15, versículo 7. Romanos 15, 7. Depois, Romanos 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então, acolher os que são débeis na fé. Eram pessoas que eram fracas na fé, pessoas que não tinham muita experiência de Cristo, não tinham muita maturidade cristã, né? Ou que teve, de repente, problemas seríssimos que a gente não sabe qual era no casamento, situações muito complicadas, e foram se afastando, e depois de muito tempo, alguns anos depois, essas pessoas resolvem voltar para a comunhão. Então, sim, mesmo que ela esteja em outra situação, né, em outro relacionamento, casamento, ainda assim, temos que acolher como Cristo acolheu a nós, as pessoas que pecou. Porém, nós sabemos que essas pessoas, infelizmente, não terão muito caminho no serviço ao Senhor. Tem um versículo aqui em Lucas 15. Lucas 15, versículo 7 também. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, é um pecador essa pessoa, cometeu um pecado, quebrou o casamento, ela se arrependeu. Mais tarde, ela vem com outro cônjuge diferente. Nós vamos dizer que não recebemos? Temos que acolher essas pessoas no corpo de Cristo. Não vai envolvê-la em serviços, mas por causa da consciência dos irmãos. Para não ferir a consciência dos irmãos. Isso é muito interessante, não ferir a consciência dos irmãos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. E vamos ler o versículo 10 até o versículo 13.
Paulo diz assim: porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, se a pessoa está numa condição como essa, se afastou, depois voltou com um cônjuge diferente, não vamos dar essa pessoa lugar de serviço na igreja para estar ali servindo em evidência e, de repente, golpeando a consciência do irmão fraco que está vendo aquela pessoa caiu nessa situação, né, contraiu um novo casamento e agora está aqui servindo e como se nada... Né, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, claro, como eu falei, pecado, o Senhor perdoa, mas a consequência a pessoa tem que arcar. Por isso, amados irmãos, jovens, principalmente solteiros, casamento é algo muito sério na vida da igreja, porque o nosso papel aqui é ser fiel com a palavra de Deus. Nós não podemos obrigar ninguém a ficar juntos. Cada um que tomar sua decisão terá também diante de nosso Deus, certo, que prestar conta do que está fazendo, diante da sua palavra. Mas nós devemos, na verdade, ter um coração de, uma vez que as pessoas que cometeram esse tipo de situação e se afastaram, e de repente se arrependeram e voltaram, nós não podemos dizer que não vamos acolher, que aqui não tem lugar para você ficar. Não é verdade? Porém, também não podemos golpear a consciência dos fracos, deixando que ela viva uma vida da igreja como se nada tivesse acontecido, servindo e fazendo tudo. Não, também não é assim. Então, temos que ter o equilíbrio, não é verdade? Deus conhece todas as questões. Por isso, amados irmãos, é que nós estamos dando essas palavras sobre casamento. E nós costumamos dizer para as pessoas: abra bem os seus olhos enquanto você é solteiro. Mas depois que você casar, feche os seus olhos. Porque não há separação na igreja, né? O divórcio existe, né, por causa da dureza do coração do homem. Mas do princípio não foi assim, né? Então nós, na vida da igreja, primamos pelo princípio. O casamento é indissolúvel. Né? É indissolúvel. E aqueles que não seguem a palavra do Senhor, aí terão muitas situações, consequências na sua vida espiritual com Deus, né? O seu futuro com Deus. Então, nós precisamos, na verdade, focar na palavra, voltar o nosso coração para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e semana que vem será ministrada aqui pelo irmão Antônio Roque a mensagem 6, ainda falando do casamento na vida da igreja. Jesus é o Senhor. Amém? Aleluia.